Eu estou aqui com o Alexandre de Souza e a gente vai fazer um bate-papo rápido falando um pouquinho sobre astrologia védica. O Ale, que é instrutor de yoga, o Ale é um estudante de Ayurveda e ele também é um grande estudioso da astrologia védica. Basicamente, Ale, o que é a astrologia védica? A astrologia védica é o estudo da ciência do tempo, né? Baseado no movimento das estrelas, nos movimentos planetários. E então ela é uma grande ciência milenar da antiga cultura hindu, dos Vedas, né? Da antiga Índia. E ela se propagou por todo o mundo. Ela se propagou pela Babilônia, Pérsia, Síria, Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma. Então é a mesma astrologia que a gente conhece aqui, os mesmos 12 signos, né? Mas tem outros aspectos que tem mais relacionados à questão do karma, né? A interpretação também da filosofia védica, né? E tem a diferença de ela ser sideral, porque a astrologia ocidental ela é chamada de astrologia tropical e a astrologia védica é uma astrologia que a gente chama de sideral. Sideral, por quê? Porque isso tem a ver com o movimento sideral, o movimento das estrelas, e tropical tem a ver com os trópicos, tem a ver com as estações do ano. Então a astrologia tropical ela amarra as constelações, os 12 signos do zodíaco, de acordo com as estações do ano. Então, sempre que começa a primavera no hemisfério norte, deduz-se que seriam os 0 graus de Áries. E aí começa todo ano. Só que isso foi verdade na época que os gregos catalogaram a astrologia deles, né? Depois de muitas eras passando, os planetas eles não estão exatamente fixos. Então existe uma mudança, existe um movimento, tanto do planeta Terra quanto das estrelas. Então nesse sentido, a cada várias décadas muda-se 1 grau. Né? Então, com essa mudança de 1 grau, é pouco a princípio 1 grau, mas ao longo dos séculos, né, isso pode fazer uma grande diferença. Então, nem todo mundo, por exemplo, eu posso dar o meu exemplo, né? Eu nasci no dia 11 de outubro, na astrologia tropical, supostamente o Sol estaria em Libra, mas no dia que eu nasci, sideralmente, ou seja, se você pesquisar astronomicamente, o Sol no dia 11 de outubro está em Virgem, não em Libra. Ele estaria em Libra na época grega, 2000 anos atrás. Só que se a gente atualizar astronomicamente, não. Ele estaria em Virgem. Então a astrologia sideral é uma astrologia que faz a atualização do cálculo da precessão dos equinócios. Perfeito. Então ela atualiza astronomicamente. Então esse que a gente vê nos jornaizinhos, nas revistas, é a tropical. É a tropical. Que tem essa margem de erro. Astronomicamente ela é errada. Eu não estou dizendo que a astrologia tropical ela é uma astrologia errada ou que não serve para nada, mas astronomicamente ela não é compatível, isso é um fato, né? A astrologia tropical ela amarra as constelações do zodíaco nas estações do ano, e isso não é verídico. Perfeito, ela não prevê esse movimento, né? Que faz toda a diferença, claro, na influência né, desses astros já que a astrologia é basicamente a influência dos astros, do nosso karma, no momento que a gente nasceu, onde a gente nasceu, não é verdade? O planeta que a gente nasceu, tudo isso tem alguma relação sim, né, kármica. E então assim, uma pessoa que faz essa leitura, por exemplo, tem às vezes esse interesse de conhecer, fala, eu não sou místico, eu não me importo com isso. Mas quando você vê, tá lá pesquisando a compatibilidade do signo com outra pessoa, alguma coisa do gênero, ou todo dia acompanha meu pai mesmo, eu rio dele porque ele, né, fala que não acredita muito, mas todo dia tá no rádio lá escutando o momento que vai falar do escorpião, Então, de que maneira o conhecimento da astrologia pode auxiliar nessa caminhada do autoconhecimento para a pessoa realmente, né, se entender sua personalidade, a maneira que ela transita e tem suas dificuldades talvez, né? De que maneira a astrologia pode auxiliar? Infelizmente existe muita comercialização e a banalização da astrologia aqui na nossa cultura, né? Essa coisa de gibizinho, de touro, come monte, né? Uma coisa um pouco superficial e estereotipizada, né? Como se cria-se um estereótipo baseado no signo solar. Isso na astrologia védica, isso não é levado em consideração. A gente não pode reduzir a pessoa num signo só. Tipo, isso é uma coisa um pouco infantil. Tipo, a astrologia vai falar do Sol, vai falar da Lua, vai falar do Marte, do Mercúrio, de todos os planetas. Então, quando você vai analisar uma pessoa, o karma de uma pessoa, as tendências kármicas de uma pessoa, o destino dela, né?
Tipo, você tem que levar em consideração não somente o signo solar, não somente a constelação que o Sol estava, mas principalmente a mente, que vai falar sobre as emoções, a personalidade dela é muito mais a Lua do que o Sol, o signo da Lua, no caso, né? Aí Marte vai mostrar a coragem da pessoa, o masculino, a força. O Mercúrio vai falar sobre como é a forma de raciocinar, o intelecto da pessoa, né? O Júpiter vai falar do bom karma, o Saturno do mau karma. O Rahu e Ketu vão falar do lado sombrio da pessoa, dos vícios dela, das tendências autodestrutivas. Então todos os planetas em si, eles vão falar das suas tendências kármicas, que são aquilo que a gente, na verdade, é o nosso enredo kármico, aquilo que a gente plantou. Né? A filosofia védica também entra junto, porque a astrologia védica ela vem junto com a astrologia, a filosofia, né, dos Vedas. E a filosofia védica ela fala da reencarnação, ela fala da alma, né, que nossa real identidade é uma alma espiritual. E essa alma espiritual ela está nascendo e morrendo no samsara, no ciclo de nascimentos e morte. Então o mapa astral ele é referente a essa encarnação, a essa vida. Isso, segundo a astrologia védica, o nosso karma ele é desenhado no mapa astral, né? Tipo, as nossas tendências kármicas, tudo que a gente plantou e tudo que a gente tende a desenvolver na nossa vida é, digamos assim, desenhado nas estrelas, né? Como que um arranjo cósmico, né? Que tudo está precisamente matematicamente calculado, né? Nesse arranjo de transmigração das almas, né? Tipo, a gente acredita que Deus ele é uma inteligência perfeita, né? E nesse sentido, tudo é matemático no universo, no cosmos, né? A geometria sagrada. A geometria sagrada, toda a geometria sagrada vem da astrologia, aqueles desenhos dos yantras, os movimentos planetários. Tipo, você consegue fazer desenhos nos céus, né? Então a matemática, a astronomia, a geometria, tudo isso deve muito à astrologia, né? Não são ciências separadas, na verdade, né? O Ocidente tem uma mania de separar tudo, né? Separa a gente tem que ciência da tentar religião, entender, né? a gente tem que tentar entender as coisas como uma caixinha, né? E nem sempre essa caixinha é uma caixinha realmente, né? As coisas, às vezes, os conceitos, eles... Eu costumo dizer assim, que a verdade, ela é relativa. Tipo, por exemplo, para mim, o que é verdade pode não ser para você. Mas isso não quer dizer que a minha verdade é menor que a sua. Ou incorreta, talvez. É apenas uma questão de perspectiva, de ponto de vista. Então, nesse sentido, a astrologia vai falar muito sobre isso, a questão da perspectiva, do ponto de vista, o ponto de referência, né? Então, tudo isso é muito importante para o nosso autoconhecimento, né? A astrologia ela vai falar, então, vários aspectos voltados para a gente buscar o nosso autoconhecimento, a nossa espiritualidade, como se tornar uma pessoa melhor, como evoluir, né? Não somente no sentido místico, espiritual, mas também no sentido prático, como se autoconhecer também, a gente consegue se entender e se resolver com os nossos medos, os nossos anseios, né? Então a questão, por exemplo, da astrologia, você comentou, de compatibilidade de casais, né? O meu signo combina com ele. Isso existe, mas não é assim, um signo com o outro. Sim. É uma coisa muito mais ampla, muito mais complexa, que você vai analisar a lua a lua do outro, você vai analisar o Marte, que é um planeta importante nos relacionamentos. Então existem vários fatores que você vai levar em consideração para fazer uma compatibilidade realmente. E isso são as tendências, a gente não deve se limitar pelas nossas tendências, a gente deve conhecer as nossas tendências e entendê-las, e não se limitá-las. Porque, por exemplo, o mapa não vai dizer, você vai casar com essa pessoa e vai ser feliz para sempre. Não, o mapa vai falar, você tem uma tendência assim, o outro tem uma tendência, sabe? Se juntar as duas, vai dar... Vai criar uma nova realidade. Vai criar uma nova realidade, então você tem como entender os padrões energéticos, né, e conseguir ter uma certa previsão. Mas, na verdade, um relacionamento mesmo, eu costumo dizer isso sempre, a pessoa constrói esse relacionamento. Tipo, o karma, né? O karma existe, eu plantei, eu tenho uma tendência negativa em mim que vem de outras questões do passado. Né? Sei lá, um trauma de infância, às vezes na barriga da minha mãe, né? Às vezes, né? Minha mãe teve um trauma e eu, por algum motivo, tenho aquela tendência, né? Tipo, manifestada em mim. De uma repetição. Eu nem entendo por que aquilo existe, né? Então a astrologia, ela vai falar sobre todos esses aspectos, né? E como você conseguir entender esses traumas que a gente tem dentro da gente, conseguir entender como funcionam as nossas emoções, porque os planetas, o micro e o macrocosmos, eles não estão separados.
Tipo, a gente é como se fosse o cosmos em miniatura. Então, nesse sentido, a gente é poeira das estrelas, a gente é parte das estrelas, a gente é parte do cosmos, né? Então, nesse sentido, a gente é um fragmento do todo. Então, a gente é uma pecinha importante que, de algum motivo, está ali naquele momento, que a gente está, quem a gente é. Então, a astrologia ela vai falar sobre isso, sobre a sua real identidade, que é a alma espiritual, que é o ser, né? E como o ser ele está enredado no karma. E como se desenredar. Então, na verdade, existem tendências? Sim. Existem compatibilidades? Sim. Eu plantei um abacaxi, agora eu vou tomar um abacaxi na mão. Agora, o que eu vou fazer com esse abacaxi? Eu vou descascar ele, eu vou fazer um suco? Uma batidinha? Eu vou fazer uma batidinha? Ou eu vou fazer mais abacaxi? Entende? Então, nesse sentido, tipo, o que eu faço com as minhas tendências também não está exatamente fixo. As tendências existem, mas eu estou criando novas ações, os planetas não estão parados. A todo momento. Eu não estou parado. Então a astrologia ela não é determinista, não é fatalista, não é estereotipizada. Essa coisa, meu signo é isso, e você sempre assim, isso é uma grande limitação, uma grande ilusão que às vezes as pessoas acabam caindo, né, em nome da astrologia. Bah, que interessante, né? Então, a notícia boa, né, Ale, que a gente tem um curso, uma vivência de mapa astral, que vai acontecer agora nos dias 7 e 8 de setembro, no próximo mês, início do próximo mês. E agora que você sabe de que maneira a astrologia pode auxiliar a tua caminhada, então esperamos que você se sinta motivado em participar com a gente. Então, existe um programa, né, onde todos os dados da pessoa que receberá a leitura são colocados, são inseridos, e depois o Ale vai auxiliar, né, nesse aprendizado da leitura do próprio mapa astral. Então, nessa vivência, todos os participantes receberão o seu mapa astral e aprenderão a fazer a própria leitura como uma forma de auxílio para a caminhada, para o autoconhecimento. Então, você é nosso convidado especial e para saber mais informações está aqui abaixo do vídeo e namastê!